E aí pessoal, tudo bem? Professor Demetrios aqui da Academia da Matemática. Estamos gravando a resolução do vestibular de Medicina da FPS 2024.2. Estamos na questão 3, esse é um vídeo um pouco diferente. Eu estou sem webcam hoje, então estou gravando pelo tablet. Se ao final do vídeo tu gostar do conteúdo, eu peço aí que você se inscreva no canal, curta e compartilhe com o pessoal. Qualquer dúvida que tiver em relação à questão ou algum conceito associado, ou se você quiser um outro vestibular, um outro ano da FPS que não esteja no canal, só é publicar aí nos comentários, tá? Então vamos lá para a resolução da questão. Essa questão nos diz o seguinte: a fundação da sua casa tem cerca de 2.000 cupins. Os cupins crescem a uma taxa de 2% ao dia. Então foi dado para a gente aqui essa taxa de crescimento. Quanto tempo levará até o número de cupins quadruplicar? Então esse é o comando da questão. O que é que a questão quer que a gente calcule? O tempo para que a quantidade de cupins quadruplique, tá? E aí foram dados algumas constantes aqui para a gente, né? Alguns valores. O ln de 2 é igual a 0,7. O ln de 50 é igual a 3,91. E o ln de 51 é igual a 3,93. Professor, primeira observação, que não é muito comum, que é ln. Bem, a gente tem os logaritmos. Então, o que é, por exemplo, logaritmo de, 100? O que é que significa isso? Quando a gente não coloca base no logaritmo, significa que a base dele é 10, que é o que a gente chama de logaritmo decimal. Então, se eu não coloco a base, o log de 100 significa o log de 100 na base 10. Beleza? Só que existe um número especial, que é o número de Euler, que ele está associado a crescimentos e decrescimentos percentuais. Então, quando tem algo que cresce de maneira percentual ou decresce, a depreciação de um carro, tempo de meia-vida, muitas vezes é associado também crescimentos populacionais em geral, para frente, para cima ou para baixo, né? Quando está crescendo ou decrescendo, o número de Euler, que é o número E. Então, a gente tem aqui um número especial, que é o número de Euler. Ele é o número E e ele é aproximadamente 2,71. Mas ele é infinito, é igual ao número π. Ele é um número irracional, tá? Quando o logaritmo está na base E, ou seja, não é na base 10, é na base 2,71, número infinito E. Então, por exemplo, se eu escrevo logaritmo de 100 na base E, isso é a mesma coisa que escrever o ln de 100. Então, o que é o ln? É o chamado logaritmo neperiano. É nada mais do que um logaritmo na base E, tá? Então, isso significa que a gente vai ter que usar esse ln para resolver a questão. Quando é que a gente pega uma questão e sabe mais ou menos, pessoal, que tem que usar logaritmo, né? Essas questões de crescimento? É quando a pergunta é sobre o tempo. Então, geralmente, quando a pergunta for sobre o tempo, numa questão de crescimento populacional ou de crescimento, ou de juros compostos, para frente ou para trás, eu quero achar no futuro ou no passado aquele valor. Então, e a gente quer achar o tempo, vai usar logaritmo. Não tem para onde correr não, tá? Então, vamos lá. Qual é a primeira observação que você precisa conhecer? Porque aqui não foi dada nenhuma fórmula, nem nada para você. Você tem que ter o conhecimento que quando você tem aumentos percentuais ou reduções percentuais, o que modela esse tipo de situação é uma PG, é uma progressão geométrica. Mas, em geral, a gente pode dizer que uma grandeza qualquer em função do tempo, quando essa grandeza ela varia de forma percentual, para mais ou para menos, a cada certo período de tempo, a gente tem uma função do tipo exponencial. E o que é uma função do tipo exponencial? É uma função que vai ter um valor inicial para aquela grandeza, sempre multiplicado por uma taxa, que vai ser 1, mais ou menos, aí vai depender se é para aumentar ou para diminuir. Nesse caso eu já sei que é para aumentar, eu vou botar mais. Essa taxa percentual é elevada ao tempo. Veja que isso se parece com a fórmula de juro composto. No caso da fórmula de juro composto, essa grandeza a gente chama de montante
e o valor inicial dela é o capital. E o resto é tudo igual na fórmula, tá? Então essa fórmula aqui ela é geral para esse tipo de problema onde você tem aumentos ou reduções percentuais, tá? Então vamos aqui à resolução agora. Primeira coisa importante que a gente tem que saber, qual é o valor inicial? Em geral, você vai substituir o t por zero e a gente vai achar o valor inicial, mas nesse caso nem precisa, porque o que é que eu sei? Eu sei que o meu valor final, que é o g de t, tem que ser 4 vezes maior que o valor inicial. Então esse g de t nada mais vai ser do que 4 vezes o valor da grandeza inicial. Seja quantos cupins tinham ali no início, não interessa, mas vai ser 4 vezes isso. E por que não faz diferença saber quantos cupins tem ali no início? Porque esse G0 vai cortar com o do outro lado, né? Quando ele passar dividindo. Inclusive eu já posso fazer isso agora se eu quiser. Eu cortar esse daqui com esse daqui. E quando ele passar dividindo para o outro lado ele vai cortar. O que é esse I? O I é a nossa taxa de aumento ou de redução. No caso o nosso I ele é 2%. E está aumentando. Então se o negócio aumenta 2%, ele passa a ser 102%, concorda? Seja do que for. E o que é 102%? 1,02. Lembra que a porcentagem só é dividir por 100. Esse 1,02 eu já posso substituir no lugar de tudo isso que está aqui no parênteses, 1 mais i. Porque seria 1 mais 0,02. Eu acho melhor fazer logo a transformação em porcentagem. Acho que é uma chance de erro menor, tá? Então vai ficar 1,02, que é do aumento de 2%, elevado ao tempo. Então o que é que resta agora na equação? 4 é igual a 1,02 elevado ao tempo. Veja que aqui é praticamente impossível resolver isso chutando o valor de t. Porque na melhor das hipóteses a alternativa A é 65. Quem vai fazer 1,02 elevado a 65? Não faz nenhum sentido. Então é agora que eu vou aplicar os logaritmos. Então aqui, aí não vai ser um logaritmo qualquer, vai ser o ln, claro. Então isso é um operador. Do mesmo jeito que eu posso multiplicar os dois lados por um número, ou dividir ou somar, eu vou usar o ln dos dois lados. Então o que é que a gente vai ter aqui agora? O ln de 4 é igual ao ln de 1,02 elevado ao tempo. E aqui as propriedades de logaritmo a gente pode usar normalmente. Veja. Não foi dado para a gente o ln de 4, foi dado o ln de 2 no enunciado. Então eu vou escrever 4 na base 2. Como é 4 na base 2? É 2 ao quadrado. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escrevendo 4 desse jeito? Porque eu sei, eu vou fazer aqui o passo a passo, tá? Porque eu sei que em logaritmo existe uma propriedade extremamente relevante, que é o expoente poder passar para antes do logaritmo multiplicando. Então isso vai acontecer com 2, isso também vai acontecer com t. Então como é que vai ficar essa nossa equação aqui, ó? Vai ficar 2 vezes o ln de 2 igual a t vezes o ln de 1,02. Até aqui já está começando a ficar bom, porque veja, o ln de 2 eu já conheço, foi dado no enunciado. Agora não foi dado o ln de 1,02. Qual é a malandragem? Depois eu substituo os ln's, tá? A malandragem é sempre que tu pegar um número que não tiver sido dado, tu escrever ele como uma divisão. A divisão básica para dar 1,02, vê se você concorda comigo. Deixa eu selecionar a caneta aqui. A divisão básica para a gente fazer aparecer esse 1,02 é pegar o 102, que é o número sem vírgula, e dividir por 100, concorda? Só que aqui entra uma outra propriedade básica de logaritmo, que é o seguinte: o logaritmo de uma divisão pode ser transformado no logaritmo da diferença. Então isso é o ln. Sim, só um detalhe antes de fazer essa conta, tá? Veja que 102 por 100 eu posso simplificar por 2, tá? Eu já ia esquecendo disso. Por que é importante a gente escrever esse 102 por 100 como sendo, na verdade, 51 por 50? Porque no enunciado, vamos subir aqui, ó, a gente tem o ln de 50 e o de 51, beleza? Não é coincidência. Então aqui veja, eu tenho o ln de uma divisão, a gente pode transformar isso usando propriedade de logaritmo na diferença. Então é o de cima, que é o ln de 51, menos
o de baixo, que é o ln de 50. Esse foi um dos motivos da criação dos logaritmos, porque tu transforma uma divisão na subtração. É muito mais fácil subtrair do que dividir. Então agora a gente sim vai substituir. Então 2 vezes o ln de 2, vamos olhar lá em cima, o ln de 2 é 0,7. Então 2 vezes 0,7 igual a t vezes, aí quem é o ln de 51? 3,91, e o ln de 50, de 51 é 3,93, desculpa, e o de 50 é 3,91. Então a gente vai ter 3,93 menos 3,91. Então a gente vai ter aqui que 2 vezes 1,7, 0,7 é 1,4, igual a t vezes 3,93 menos 3,91, vai dar 0,0 de novo, porque 9 anula com 9, 2. Então agora para concluir, quem vai ser o t? Vai ser pegar esse 1,4 e o 0,2 que estava multiplicando o t, a gente passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 1,4 dividido por 0,02. Como é que faz rápido essa divisão? Faz essa vírgula aí para a direita, né? Embaixo ela tem que ir 2 casas para a direita para poder ficar o número 2. Então em cima, quando eu for 2 casas para a direita, vai ficar o número 140. 140 por 2 vai dar 70. Lembra que o tempo está medido em dias nessa questão. Ou seja, serão necessários 70 dias para que tu consiga quadruplicar essa população de cupins. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários e até o próximo vídeo. Alternativa letra B. Abraço, pessoal.